Olá, eu sou a Laís. Olá, eu sou o Rafael e esse é o canal Parentalidade.blog. Nesse espaço, a gente quer discutir a relação entre adultos e crianças, mas não discutir uma relação simples. É uma relação de cuidado, baseada na ideia de parentalidade, né? Um cuidado mais afetuoso, um cuidado mais respeitoso que a gente pode ter com as crianças. E a gente não vai fazer essa discussão de qualquer jeito. A nossa ideia, então, é fazer essa discussão a partir do texto literário. Texto literário infantil que a gente acredita que ele possa ser muito rico para a discussão entre adultos, inclusive. E aí, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre esse livro, O Coelho Escultou, de Cory Doerfeld. Bom, então, nesse livro, né, tem um personagem que é o Victor, que ele acaba ficando muito frustrado porque ele construiu algo que acabou desabando ali diante de um evento que aconteceu. E aí outros personagens, né, aparecem e começam a aconselhá-lo a partir daquela frustração, né? E essa situação a gente vive no dia a dia, né? A gente adulto, a gente fica frustrado com determinadas coisas e os nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas, eles aparecem com conselhos pra gente, né? E esses conselhos são sempre a partir das experiências deles, né? Então um amigo nosso que é mais nervoso, ele vai ter uma reação mais nervosa pra gente. Ah, eu faria desse jeito. Um outro amigo que é mais calmo vai dizer, ah, eu faria desse tal jeito, ou não liga para isso. Enfim, cada um, quando vai aconselhar a pessoa sobre aquela frustração, acaba trazendo a partir da própria experiência de vida, né? Sim. E aí, muitas vezes, né, diante, né, de como a gente está se sentindo diante de alguma situação, será que a gente quer escutar, né, esse monte de conselho que os outros estão ali para poder oferecer e dar como solução pra gente? Será que é isso que a gente precisa naquele momento? Que o outro apresente o ponto de vista dele, o que ele faria naquela situação? Ah, eu faria isso, ou eu faria aquilo. Não fique assim, não fique de tal jeito, né? Pensa quando a gente está lá se relacionando com a criança. Então a criança derrubou um sorvete, né? Por exemplo. E o sorvete para a criança pode ser algo super importante. Sim. E aí a gente adulto fala, ah, fica tranquilo, é só um sorvete, não ligue tanto para isso. Isso é a nossa perspectiva. Sim. Mas será que para Vou aquela comprar criança... outro sorvete, né? Isso. Será que aquela criança, aquele sorvete ali não era uma coisa tão importante a ponto de a gente falar, ah, isso não é motivo? Ou mesmo uma criança maior, né? Vou pensar em uma adolescente que briga com o namorado, né? E aí da nossa perspectiva é, ah, isso não é nada demais, você vai ter outros namorados ou outras namoradas. O né? mesmo que a gente considere que aquilo é algo demais e algo importante, mesmo assim a gente acaba dando soluções porque a gente também quer fazer algo pro outro, né? Sim. A gente não quer ver aquela pessoa triste, frustrada, né? Então, como assim? Eu preciso propor algo para que essa pessoa fique feliz, que ela fique bem, né? Que A gente ela quer saia. A gente resolver, quer né? resolver o problema do outro. Isso, né? e resolver o problema do outro é apresentar a nossa perspectiva e que ela, Sim. nossa, isso não é tanto assim, ou mesmo que se seja tanto assim, ó, faz tal coisa que essa tal coisa resolve, né? E aí, voltando então pro livro, né? O Victor, ele tá ali super frustrado, ele ouve um monte de opiniões e de aconselhamento desses outros personagens, até que chega um outro personagem, né? O Coelho, que acaba ficando junto ali do Victor, então. E aí o Victor, ele tem, então, a oportunidade de, enfim, revelar todos os sentimentos e a frustração que ele tá sentindo de diferentes formas. Porque o Coelho acaba só ficando junto com ele, né? E aí ele pode, então... pensar, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou reagir dessa forma e elaborar tudo aquilo que ele tá sentindo até ele chegar numa conclusão final ali do que ele vai fazer. É, a questão da escuta, né? O que o coelho faz diferente dos outros é que o coelho escuta e não fica apresentando uma série de soluções, né? Então, E essa aí discussão... a gente acaba pensando então, né, sobre essa escuta que é tão simples que o coelho faz, que é só ficar junto e acolher o outro, né? Por que será que é tão difícil a gente fazer isso, né? Não é algo simples, a gente simplesmente escutar o outro, escutar uma frustração, escutar alguém triste, né? Como é difícil fazer isso. Eu acho que é a ideia de se colocar no lugar do outro, né? E não pensar a partir da nossa perspectiva sempre. Mas é realmente muito difícil fazer isso, né? E como é que a gente ensina a criança a fazer isso também, né? A escutar, né? Se a gente tem essa dificuldade, como é que a criança vai escutar, né? Quando a gente propõe algo, quando a gente... Enfim... Sim, é se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, num dia que você está super aborrecido, né?
e aí você fala pro seu filho que você está super aborrecido, a solução dele de perspectiva de criança pode ser: ah, não liga para isso não, vamos lá tomar um sorvete. Porque na perspectiva dele, aquilo ali solucionaria para ele. Então para você também vai solucionar, né? E muitas vezes pode ser que seja a solução, né? Não tem uma resposta certa. A questão toda é a gente conseguir aprender a se colocar no lugar do outro e não pensar sempre sobre a nossa perspectiva. Então acho que essa reflexão é que a gente fez a partir desse livro literário. E que outras reflexões você faria a partir dessa leitura, né? A gente teve essa conversa, fez essa reflexão aqui com vocês, né, nesse vídeo hoje, mas a gente quer saber, né? Conta pra gente aí nos comentários o que você, né, a partir da leitura, poderia pensar e refletir sobre a história desse livro. Então essa é a nossa proposta nesse canal, né? A gente está aqui conversando sobre textos literários infantis e mostrando o quanto esses textos são ricos também para os adultos fazerem discussões e fazerem relações. E a partir disso a gente pode levar para a criança e conversar com ela também. Mas isso aqui não é um livro para criança, né? É um livro que pode ser discutido para adultos também, porque tem muita coisa ali para a gente refletir. Então, siga o nosso canal para você ter acesso aos próximos vídeos, né? Que nós faremos com outros textos literários. E curte esse vídeo aqui então. Se você está gostando do nosso trabalho, curte aí. Então tá bom, até a próxima. Mais. Tchau, tchau.